Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta e essa semana a gente vai conversar sobre um tema muito interessante que com certeza já chamou a atenção de vocês, que é sobre a pessoa surda, os deficientes auditivos. Eu trouxe aqui nos estúdios do Alagoas em Pauta o Ronaldo Tenório, que é CEO da HandTalk, que é uma startup alagoana especializada em linguagem de sinais para a internet, e vai explicar para vocês de onde ele teve essa ideia, como ele desenvolveu. Só para você ter uma ideia da importância desse aplicativo e desse assunto, só no Brasil são 10 milhões de pessoas surdas, sendo que desses 10 milhões, quase 3 milhões são pessoas absolutamente surdas, ou seja, que não ouvem nada. E muitas delas não são alfabetizadas na linguagem brasileira de sinais, que é a Libras, o que faz delas pessoas absolutamente solitárias, analfabetas, que não conseguem se comunicar de forma alguma. Então, quem vai explicar melhor esse contexto para a gente é o Ronaldo Tenório. Ronaldo, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta, obrigado por conversar com a gente. Valeu, Dani. Vai ser massa falar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre os desafios que a gente enfrenta como sociedade também, e a minha missão como empreendedor social também, que eu acho que é muito relevante compartilhar com vocês. Não tenha dúvida. Esse mês de setembro, né, é celebrado o Setembro Azul, né, que no ramo de vocês é o mês da conscientização a respeito da pessoa surda, né, sobre as ações e políticas públicas que devem ser criadas e implementadas, né, voltadas para essas pessoas. O Dia Nacional do Surdo é comemorado no dia 26 de setembro e o Dia Internacional no dia 23 de setembro, não é isso? Exatamente. E o seguinte, além, eu acho que de lutar pelos direitos de mais acessibilidade para essas pessoas, eu acho que uma coisa interessante é a gente conseguir celebrar também pelas conquistas que a gente vem tendo ao longo dos últimos anos. E a tecnologia, ela ajudou bastante a quebrar essa barreira que ainda existe, que ainda é preciso a gente avançar mais nessa pauta, né? A tecnologia ela é uma grande aliada nas questões de saúde e de inclusão. A gente percebe que a tecnologia trabalha muito em prol disso, né, da inclusão. Da onde surgiu essa sua ideia de fazer? Porque você não é surdo, né? Na sua família tem pessoas surdas, você convivia com pessoas surdas, para você tirar essa ideia, porque normalmente a gente cria coisas que tenham a ver com a nossa dinâmica, né? Com o nosso dia a dia, algum parente, algum amigo. No seu caso, você tinha algum parente, algum amigo que tivesse a dificuldade de chamar a sua atenção para isso? Eu acho que essa é a pergunta que mais me fazem e eu sempre respondo que eu não tinha ninguém, não conhecia muito sobre esse universo, mas eu tive... curioso, né? Com certeza. Eu tive uma... Eu acho que a palavra é empatia, né? Eu olhei para o lado, percebi que existia uma barreira de comunicação, comecei a investigar sobre as dificuldades das pessoas surdas, conheci pessoas surdas, fui lá conversar com elas e do meu jeito, né, sem saber me comunicar em língua de sinais ainda, isso há 14 anos, né, quando eu tive a ideia, lá em 2008, na época da faculdade, e aí eu percebi que existia essa barreira e que pais não se comunicavam com filhos, colegas de trabalho não se relacionavam, surdos tinham dificuldade de chegar na universidade e, consequentemente, uma vaga no mercado de trabalho. E aí aquilo me intrigou. E eu percebi que eu podia unir paixões que eu tinha, que era tecnologia e comunicação, sempre fui fascinado por tecnologia, e fazer isso para alguém, para deixar algum legado, né? E aí eu tive a ideia da HandTalk, lá quando eu era estudante de comunicação social. A ideia ficou engavetada por 4 anos, como várias ideias que eu tinha, né? E não dava tempo de executá-las. E 4 anos depois chegou a hora de colocar em prática. E junto com 2 amigos, o Carlos e o Tadeu, eu resolvi inscrever no desafio de startups. E aí a gente ganhou, a brincadeira começou a ficar séria e aí o negócio foi dando certo. E a gente começou a impactar de fato a vida das pessoas que surgiu ali da minha cabeça, de uma ideia, por uma percepção de mundo que eu tive e do poder que a tecnologia poderia trazer para essas pessoas.
Isso é absolutamente importante porque a gente, quando pensa em empreender, pensa logo no que a gente sabe fazer ou no que a gente faz de melhor, né? E você pegou o caminho absolutamente contrário. Você não fazia ideia do que se tratava, mas você tinha uma empatia. Você entendeu a dor do outro. E isso é tão difícil, Ronaldo, assim, eu queria te parabenizar por isso, eu sou fã do seu trabalho por causa disso. Também, né, não só, porque a tecnologia envolvida, ela é muito grande, muito bem desenvolvida, mas se cada pessoa voltasse a sua veia empreendedora para esse tipo de coisa, nossa, como a gente ia conseguir ajudar o mundo, né? Na verdade, eu fui me descobrindo como empreendedor social ao longo da jornada, né? Eu sabia que eu queria empreender, eu empreendi desde 17 anos de idade, fazendo site para a Lan House da esquina da minha casa lá. E eu queria, sabe, unir tudo aquilo que eu tinha ali, as habilidades, o conhecimento, de alguma forma para deixar esse legado, né? E eu acho que foi uma sequência de pontos que foram se somando ao longo dessa trajetória, né? As pessoas que eu encontrei me influenciaram, né? A educação que eu tive, a minha curiosidade por tentar entender o que é que a gente poderia corrigir que estava errado, né? E a minha paixão por tecnologia e comunicação, né? Como que aqueles pontos iriam se unir? Então, empreender é estar sempre fora da sua zona de conforto. E trabalhar para a língua de sinais, para mim, desde o começo, foi estar fora da minha zona de conforto. Mas aquilo me confortava, por outro lado, por saber que eu estava querendo fazer algo que ia ajudar a vida de pessoas. E não só dos surdos, mas os ouvintes que estão ao redor dessas pessoas. Sim. Que precisavam se conscientizar mais, quebrar essa barreira do lado deles também, entender mais sobre a diversidade que existe no mundo, né? E eu acho que a gente vem fazendo isso muito bem nesses últimos 10 anos. Vem ajudando muitas pessoas, né? Nesses 10 anos que você está nesse mercado, quais foram os principais avanços que você percebeu nas tecnologias e na própria sociedade, né? Voltada para essa comunidade? Vamos voltar 10 anos ali para 2012 e voltar mais 4 aninhos para quando eu tive a ideia, 2008. Lá quem dominava o mundo dos smartphones era BlackBerry, iPhone veio chegar no Brasil logo depois, então assim, o boom dos aplicativos não tinha chegado aqui, então era outro universo, né? Apenas há 14 anos atrás, quando eu tive a ideia. E de lá para cá, as tecnologias, a inteligência artificial, o conhecimento das pessoas sobre diversidade e inclusão, o amadurecimento da sociedade, a busca por um capitalismo mais consciente das organizações, isso tudo fez o vento começar a soprar mais a favor para a acessibilidade, para tecnologias assistivas. Porque quando a gente começou, apesar de ser há pouco mais de uma década, as tecnologias ainda não tinham o poder que elas têm hoje, né? A gente ainda fazia traduções automáticas, né, na nossa plataforma. Para quem não conhece, é um aplicativo que faz traduções, tipo o Google Tradutor para língua de sinais, né? Tem um app e tem um plugin para site também. E as traduções eram bem precárias, né? A gente fazia as traduções do jeito que dava, mas se a gente estava conseguindo passar a informação, né, da forma mais simples possível, essa barreira já estava começando a ser quebrada. Sim. E a gente vem sentindo essa evolução, essa maturidade. Óbvio que ainda é necessário a sociedade evolui muito mais com relação à diversidade, essas pautas. Sim. Mas eu venho notando que hoje a gente já está bem mais avançado. E eu acho que a HandTalk é parte disso, né? A gente é parte desse movimento que ajudou as pessoas a entenderem que dá para ser acessível, inclusivo e diverso com o uso da tecnologia e de forma muito didática, de forma lúdica, de forma interessante, né? E a gente conseguiu integrar esse tema dentro da sociedade. E hoje o aplicativo já tem mais de 5 milhões de downloads. A gente já impactou mais de 21 milhões de pessoas. E essas pessoas impactadas estão reverberando, né, esse tema para outras e outras pessoas. Isso é muito interessante e eu acho que essa reverberação, ela deve cada vez mais chegar na educação, nas escolas, na educação
básica, na educação, no ensino superior, no ensino técnico, não é? Porque todos nós, com ou sem deficiência, temos direito à educação. E como que você vai incluir uma criança surda se ela não tem acesso à alfabetização em Libras? Se eu sou um adulto surdo, quero fazer um mestrado, eu não tenho uma universidade que detenha um tradutor nas aulas para mim. É lógico que, obrigatoriamente, você não vai ter professores que sejam fluentes em Libras, mas que você promova essa acessibilidade na sala de aula. Então, as universidades que nos ouvem, as escolas públicas, particulares, enfim, precisam se atentar e fazer esse mesmo exercício de empatia que o Ronaldo fez lá atrás, né? O Ronaldo não é surdo, não tem parentes surdos, não tem nada, mas ele entendeu uma dor que a sociedade sentia. E eu acho que, como educadores, os educadores também têm essa obrigação de entender deficiências físicas, de uma forma geral, de mobilidade, acessibilidade, deficiência visual, deficiência auditiva, o que for, até intelectual também, para que você permita que as pessoas tenham acesso. O que as pessoas vão fazer com aquilo já não é problema da instituição, mas acho que a gente deve ter esse dever social de promover a acessibilidade. Né? Parece clichê falar que tudo começa na educação, né? Mas, de fato, se a gente for pegar um recorte de surdos que têm mais idade e ver como foi a educação deles lá atrás, assim, foi uma luta para conseguir ter intérprete dentro de sala de aula. Na verdade, antes disso, para conseguir reconhecer que a língua que eles utilizavam era uma língua que era respeitada, sabe? E muitos, inclusive surdos, eram internados por não se comunicarem na língua oral e eles acharem que tinham problemas mentais e internavam em hospício. Eram amarrados para não sinalizarem, queriam forçar a oralização. Então, eu entendo a luta dessas pessoas e percebo que no mundo de hoje, onde a gente consegue ter mais tecnologia dentro de sala de aula, ter mais intérpretes dentro de sala de aula, até professores surdos dentro de sala de aula, para diminuir o ruído da comunicação, essas crianças vão ter muito mais oportunidades lá na frente. E aí elas vão conseguir entrar na universidade, se formar, serem professores para ensinar outros surdos, ou conquistarem uma vaga no mercado de trabalho também, para poder estarem dentro das organizações, para produzirem serviços e produtos mais acessíveis para eles mesmos. Sim. E aí a gente começa a ter pessoas criando soluções, participando de decisões que são diversas. Tem deficiência, nesse caso, a deficiência auditiva. E isso faz com que a gente não tenha aquele pensamento, putz, não pensei nisso. A gente só se preocupa com uma rampa quando a gente precisa. Quando a gente está numa cadeira de rodas, segurando uma mala, um carrinho de bebê, de feira, mas porque a gente não sente a dor do outro, né? Então, eu acho que é necessário esse trabalho começar na educação, porque é um resultado de longo prazo, mas é um resultado consistente, concreto e que a gente consegue mudar as próximas gerações ali para que a gente quebre de fato essa barreira que ainda existe, que é muito forte. Muito forte, né? Ronaldo, eu sou mãe de uma criança surda, né? Estou em casa assistindo o programa, eu não sou surda, mas minha filha é surda. Onde aqui em Maceió que essa mãe pode buscar a alfabetização em Libras, a partir de que idade, como que os pais também podem se alfabetizar em Libras para ajudar seus filhos, ajudar um parente, um primo, o que for, porque esta inclusão começa em casa, né? Demais. Um fato que acontece muito é que você mãe, você pai, tipo, quando nasce um filho, você dificilmente está preparado para poder lidar com a surdez, né? Então, há um desespero ali. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um implante coclear no meu filho, eu vou tentar
reverter a situação, eu vou reconhecer que ele é surdo e vou colocar numa escola bilíngue. Então, há resistências, né? De entender, pô, meu filho não vai se comunicar na mesma língua que eu dentro de casa. Então, há um período de amadurecimento dos pais com relação à realidade da surdez. E depois dessa fase, o que acontece é que muitos pais não conseguem se comunicar, se relacionar com seu filho. Perde-se um tempo gigante ali de relacionamento, né? Cria-se atritos e simplesmente pelo fato do não conhecimento desse universo da surdez. Da não aceitação, da negação. Que é o primeiro pensamento, né? Negar, não, meu filho não é surdo, a gente vai reverter isso aqui. A gente vai mudar isso aqui, E aí, os pais, muitos não buscam, quando a solução é colocar o filho para aprender Libras, não buscam também aprender Libras juntos. E aí a relação, ela começa ela só vai ter uma comunicação básica, muitas vezes com 10 anos de idade, né? Nossa. Então, o que é que a gente aconselha muito? Distanciamento enorme, demais, né? demais. Você perde a primeira infância toda. E o que acontece é que passaram-se esses anos todos, os pais, muitos falam que não tem tempo para aprender língua de sinais, que já estão velhos demais para aprender, ou que, enfim, e que trabalham muito. Muitas das pessoas surdas são de baixa renda, então a carga horária a gente sabe que é mais pesada ainda. E o que acontece é que eles dão falta de informação, né? O aplicativo muitas vezes é o primeiro contato deles com a realidade da língua de sinais. E aí eles começam através do aplicativo, procurar cursos, locais em que que eles consigam aprender os seus primeiros sinais. E aí aqui em Alagoas a gente tem o CAIS, que é o Centro de Atendimento à Pessoa Surda, né? E o CAIS é muito legal, ele dá aulas para pessoas ouvintes também, com professores surdos. Aqui tem o IRIS também, que faz um trabalho interessante para pessoas surdas. Então, tem locais, inclusive gratuitos, para você aprender sinais. Então, as escolas... No CAIS e no IRIS é gratuito o atendimento, não? Sim, tem atendimento gratuito. Então, a gente vai disponibilizar aqui o telefone deles, tá? Para vocês entrarem em contato, para já iniciar essa jornada em busca do relacionamento, do resgate do relacionamento com o seu filho. Exatamente. E aí a gente começa a fazer com que as pessoas se aproximem através da comunicação. E aí as relações ficam mais fáceis. Tem um exemplo que eu gosto de usar muito. A gente recebeu um prêmio da ONU lá em Abu Dhabi, né? Então, assim, pra gente foi brilhante ir pra Abu Dhabi, um negócio maravilhoso. Chegando lá, eu tava voltando no táxi pro hotel, e eu tinha acabado de chegar no hotel, saí e fui voltar. E eu não lembrava o nome do hotel. E o taxista só falava árabe. E eu tinha um cartãozinho do hotel, mas eu perdi na hora, não estava achando, e fiquei desesperado. 5 minutos da minha vida em outro país, né? Por uma língua que eu não conseguia me comunicar com um rapaz que só falava árabe. Depois de 5 minutos de desespero, eu achei meu cartão, o cartãozinho do hotel, e mostrei para ele a foto do hotel, o nome, e aí ele conseguiu chegar no hotel. O surdo, muitas vezes, passa por isso a vida toda, no seu próprio país e com seus próprios pais. Dentro de casa. Dentro de casa. Quando eles saem, o problema se agrava ainda mais. Então, se a barreira da comunicação for quebrada, se a gente tem mais acesso, e não só o surdo ter mais acesso, mas o mundo ser mais acessível para os surdos. É isso. Né? A gente precisa que... a gente é muito deficiente ainda para a deficiência. Os canais não estão tão acessíveis, as pessoas não estão tão acessíveis. Então, com essa aproximação, com esse entendimento, a gente começa a quebrar essa barreira. E esse é o nosso propósito hoje, desde o início da Rental, quebrar a barreira de comunicação de surdos e ouvintes. E essa barreira começa com preconceito, com a falta de entendimento, e aí a gente tem um trabalho muito educativo ali, no próprio aplicativo você pode... tem grupos de sinais para você aprender, também tem um lado meio Duolingo ali, mais focado em língua de sinais, né? Aquele aplicativo de línguas. Sim. Bem famoso. E
E aí a gente consegue, de fato, fazer essa diferença. Então, para você que é pai, mãe, familiar de uma pessoa surda, se esforce um pouco mais, aprenda a língua de sinais, aprenda a se relacionar mais com ele, entender mais o sentimento que está passando. Não é difícil aprender língua de sinais, né? Para mim foi mais fácil do que aprender uma outra língua oral. Então, e hoje você conta com recursos gratuitos, tecnologia para ajudar. Então não há desculpa nos dias de hoje para que a gente não quebre essa barreira que ainda existe. E tem cursos gratuitos, não precisa nem desembolsar nada. Então, é uma questão de boa vontade, é querer. Inclusive, Dani, tem cursos online gratuitos, não precisa nem sair de casa para poder aprender, sabe? Online, né? Isso é muito bom. Você me contou uma história que eu queria que você compartilhasse aqui com a gente sobre uma conversa que você teve com uma pessoa surda num hotel em São Paulo. Você não sabia que a pessoa era surda e você tentando se comunicar com ela, enfim. Conta pra gente essa experiência, né, que você teve e da solidão, que exemplifica muito bem a solidão da pessoa surda. Eu vou contar 2 historinhas rápidas, vou emendar uma outra também que eu não contei pra você antes. Uma foi essa pessoa, eu estava num hotel em São Paulo, fui pegar o elevador e aí a camareira também foi apertar o botão junto comigo. E aí quando eu fui apertar, ela falou assim, sinalizou. E eu entendi que ela era surda e comecei a comunicar com ela. Mas você entendeu porque você já trabalha com isso. Eu percebi, tive essa percepção. Você percebeu. Se fosse outra pessoa, talvez a pessoa entendesse. Ela não quer falar. Sim, ou simplesmente ignorasse o fato dela ser surda, apertasse o elevador e descesse. Isso. E aí eu comecei a conversar com ela em língua de sinais. E ela ficou surpresa e disse: "Você sabe língua de sinais?" Eu digo: "Sei, sim, tal. Eu trabalho numa empresa que faz esse serviço e tal." E aí a gente começou a conversar, o elevador chegou algumas vezes, voltou, a gente seguiu a conversa e ela falou pra mim que fazia uma semana que ela não falava com ninguém. Olha só. E porque ela faz o trabalho de camareira lá, não tem muito relacionamento com outras pessoas, chega no hotel, dá um oi, vai embora, dá um oi, mora sozinha, então as pessoas não quebravam essa barreira com ela. E aí, imagina o tamanho dessa barreira. E o outro foi ainda, para mim, tão intrigante quanto esse, que foi de uma mãe que mandou um depoimento pra gente, que tinha um filho de 30 anos na época, e que ele se comunicava, era surdo, e que há 30 anos ela tinha essa dificuldade de se comunicar com ele. Ela viu uma entrevista nossa, né? E aí o papel de entrevista do canal de comunicação chegar até a casa das pessoas. E aí ela baixou o aplicativo, ela trabalhava no salão de beleza, e ela foi correndo para casa, mandou uma mensagem, uma declaração para o filho no aplicativo, e aí o Hugo, que é o tradutor virtual nosso, fez a tradução automática para ele. E ela disse que amava muito ele e tal. E ela disse que foi a primeira vez em 30 anos que ele estava compreendendo bem o que ela queria dizer. Nossa! 30 anos. Não são 30 dias, 30 meses. E essa pessoa mandou essa mensagem agradecendo e que me passou meio que o sentimento de que a tecnologia, o aplicativo, ele não é um simples tradutor. Ele é uma forma, um canal, um meio de aproximar pessoas. Claro. E a gente pode usar tudo isso a nosso favor, sabe? E a gente potencializou isso através do aplicativo. Histórias como essas, né, dessa pessoa de Novo Hamburgo, essa mãe, ou essa outra pessoa lá de São Paulo, que faz com que a gente perceba que os números, as 21 milhões de pessoas impactadas, elas se transformam em histórias melhores, né? Em relacionamentos melhores e finais mais felizes, seja entre pais e filhos, colegas de trabalho, amigos, até um cara que mandou uma mensagem dizendo que conseguiu vender um galeto para o surdo com a ajuda do aplicativo, né? Então, uma simples relação, o aplicativo já pode ser útil lá, quebrando essa barreira. Lógico. Inclusive para relações comerciais também, porque eles são um público consumidor, são clientes em potencial. Então, você que tem uma plataforma, você tem um e-commerce, você tem até um comércio físico, chega um deficiente na sua loja, se você tem um aplicativo
como da HandTalk, por exemplo, você consegue se comunicar com essa pessoa. O que a gente está querendo dizer é que hoje há meios que permitem essa comunicação. Então, que conseguem quebrar essa barreira, né? Essa história da solidão da pessoa surda, é como você falou para mim, você imagina você ficar uma semana sem falar com ninguém. Uma semana. Coloca você 1 hora calado. Para a pessoa fazer 1 minuto de silêncio não é difícil. 1 hora é uma coisa muito complicada. Não é só o pessoal que faz meditação, essas coisas que consegue. Você pegar 1 semana sem conversar com ninguém. Isso não gera um problema mental, Ronaldo? Existem algumas pesquisas que falam que se a língua não for desenvolvida até os 5 anos de idade, é como se atrofiasse um pouco o cérebro. Isso afeta um pouco a capacidade cognitiva da pessoa, né? A comunicação é algo inerente do ser humano, né? Sim. Então a gente precisa se comunicar. É o que nos diferencia dos animais também, né? Exatamente. A linguagem oral que eu estou falando. A gente consegue ter a inteligência através da comunicação, desenvolver raciocínio. Isso. A língua, ela nos dá esse poder de imaginar, de pensar. A gente pensa não só em imagens, mas também através da língua. Agora, né? A gente verbaliza pensamentos, né? Exatamente. Então, há perdas, principalmente nessa fase de adultos, sociais mesmo, de relacionamento, né? De oportunidades, enfim. Há consequências graves na barreira de comunicação. E através dessas tecnologias, dessas ferramentas, a gente consegue quebrar. Você tocou num ponto importante, que é a acessibilidade digital, né? Online, nos sites, nos portais, enfim, onde a gente consegue levar a informação. A HandTalk tem um plugin que coloca no site para traduzir automaticamente esse conteúdo para a língua de sinais. E aí, para as organizações, a acessibilidade deixou de ser vista como filantropia, para ser vista como oportunidade, estratégia. Por quê? Se eu tenho 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva no Brasil, né? Dessas 3 milhões são consideradas surdas ou deficientes auditivos profundos, que provavelmente usam língua de sinais. Eu tenho também outras deficiências, outras diversidades. Se a organização não olha para esse público e cria um canal de comunicação com eles, esse público vai ser de outra empresa, sabe? Sim. Vai ser conquistado por outra organização. Outra fatia de mercado. E aí as empresas muitas vezes brigam por uma fatia muito menor e tem uma galera ali, milhões de pessoas querendo se relacionar, querendo comprar, querendo consumir. E essas empresas não estão prestando atenção nisso. Então, a partir do momento que a gente conseguiu mostrar também para as organizações que ser mais acessível, inclusive e diverso, é posicionamento, isso é estratégia, isso dá retorno. Isso não é negócio. É negócio, não é só filantropia. A gente mostra com essa comunidade surda, nesse caso, ela é forte também como presença de pessoas para consumir esses serviços, esses produtos, essas soluções dessas empresas, sabe? Então, é preciso ter esse olhar também. As pessoas surdas, elas querem ter esse acesso e a gente não está oferecendo canais suficientes para se relacionar com eles. Elas são um público-alvo que não está sendo atingido. Não estão sendo mapeados. Isso é inacreditável. E uma coisa que também é importante, que a gente não falou aqui e que eu soube também numa outra entrevista que eu fiz com você, nem todas as pessoas surdas são alfabetizadas em português. Então, não conseguem ler, né, em português, porque uma linguagem, um idioma, ele é formado por símbolos e sons. Então, quando você lê alguma coisa, você está lendo e se ouvindo, né? Quando você lê lá, bala, você tem o som do B, do A, do L e do A. E a pessoa surda, ela não tem esse som. Tem muita ligação com a fonética, né? A gente fonética. Aprende a ler e escrever pela fonética. A pessoa surda tem mais dificuldade com relação a esse aprendizado, seja a dificuldade fonética ou a dificuldade estrutural das entidades, né, da educação não estarem preparadas com intérpretes e tudo mais. Então,
por vários fatores, eles se afastam muitas vezes da língua portuguesa como primeira língua. Aí adquire a Libras como primeira língua. E a língua portuguesa passa a ser uma segunda língua, né? E que alguns desenvolvem, outros não. Então, ainda tem milhares de pessoas surdas, boa parte da comunidade surda tem esse conhecimento apenas, são fluentes apenas em língua de sinais. E aí, é como se você estivesse aprendendo francês, abrisse um jornal, lesse um site. Você vai identificar uma palavra ou outra que Sim. você conhece, mas o contexto do que está sendo dito, você vai ter mais dificuldade de compreender. Claro. Então, muitos surdos enfrentam essa dificuldade. E há muita diversidade dentro da comunidade surda, né, também. Por exemplo, você tem pessoas com implantes cocleares e que conseguem ouvir bem. Tem pessoas que não têm implante coclear, mas conseguem fazer leitura labial. Acabei de encontrar com uma pessoa aqui que tem deficiência auditiva e que faz leitura labial. E que não necessariamente usa a língua de sinais. E tem pessoas surdas que usam língua de sinais. E tem variações da surdez também. Tem pessoas que até conseguem ouvir um pouco, mas preferem usar a língua de sinais porque a relação dela com a comunicação fica melhor. A dificuldade é muito grande, né? Então, as organizações que colocam legendas, intérpretes de Libras, essa casadinha aí, legenda mais intérprete de Libras, é o que resolve mais o problema da deficiência auditiva, né? A questão da cegueira, né, das pessoas cegas, isso se resolve muito com leitores de tela que eles utilizam em preparar o conteúdo para isso. E aqui, por exemplo, eu vou me autodescrever para quem não conhece como é. Pessoas cegas naturalmente não estão nos vendo. Então, eu me descrevo como uma pessoa branca, tenho barba, cabelos castanhos escuros curtos, estou usando camisa preta, calça jeans, tênis cinza. E aí eu me descrevo, né? Para que essas pessoas entendam quem eu sou, onde eu estou. Se eu estou fazendo uma apresentação, eu descrevo o que tem no slide. E a gente começa a preparar um pouco mais esse ambiente para as pessoas que têm deficiências e que vivem uma realidade diferente da nossa, mas que a gente precisa se preparar para eles também, né? Claro, claro, né? É aquela hashtag para cego ver. Nas redes sociais a gente está vendo bastante isso. É uma descrição da imagem, né? Um texto alternativo que descreve o que está ali na imagem, porque aí sim a gente inclui mais pessoas. Eu acho isso muito, muito importante, né? Aqui no caso, para o cego que está nos assistindo, nós temos um cenário virtual com a imagem de Alagoas. Eu também estou de preto, como o Ronaldo, só que eu estou usando um sapato rosa e eu sou loira. Então, eu sou um pouquinho diferente do Ronaldo. Só um pouquinho diferente. E eu acho que essas diferenças, isso, né, pro imaginário, você, né, imagina assim, pro imaginário de quem não consegue nos ver, mas está nos ouvindo. Como é importante isso, né? Eu acho que o importante no dia de hoje não é achar que todos somos iguais, né? Mas saber que somos diferentes e nos prepararmos para as diferenças. Nós somos iguais em direitos e acessos, né? A nossa acessibilidade, ela deve ser igual para todos, assim como uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, essa pessoa ela consegue se comunicar, ela consegue ter mobilidade, ir de um lugar ao outro, ter o direito de ir e vir, autonomia. As pessoas com deficiência também têm direito a isso. E a gente tem que trabalhar e buscar também por políticas públicas que prezem por isso, Ronaldo. Você tem lutado com isso, né? Já pensou em algum projeto de lei voltado para essas pessoas surdas, com deficiência auditiva, para que a gente possa realmente implementar políticas públicas de qualidade para elas? A Libras, ela teve um avanço muito recente, há 20 anos, exatamente 20 anos, em abril completou 20 anos, existiu a Lei de Libras, né, onde reconheceu a Libras como uma forma de se comunicar aqui no Brasil. Então, apenas há 20 anos, a Libras foi reconhecida como língua. Em 2016, entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, que é essa lei
já entrou com mais ações que as organizações precisavam fazer para serem mais acessíveis, né? Então, isso faz pouquíssimo tempo. Nossa, né? foi ontem. A gente está tendo nossos avanços, tardio, mas estamos tendo. E eu acho que a gente muda pelo amor, pela dor, né? Sim. Então, a lei é um pouco dessa dor, né? Das organizações que não estão fazendo esse trabalho, elas sintam a dor de serem multadas por isso. Mas eu quero fazer uma outra provocação, né? Pela dor também, mas tem um pouquinho de amor envolvido também, assim. Se você não é acessível para o outro, seja para você amanhã. Por quê? A população está envelhecendo, né? A população mundial está envelhecendo. Sim. E é constatado que pessoas acima de 60 anos, 1 a cada 4 pessoas, já possui algum tipo de deficiência. Então, naturalmente, a gente vai adquirir alguma deficiência ao longo das nossas vidas. Sim. Né? Envelhecendo, a gente vai perdendo a audição, a gente vai perdendo a visão, a locomoção. Então, se você não prepara o mundo para a pessoa de hoje, você amanhã vai precisar desses recursos, provavelmente. Então, vamos começar a fazer esse trabalho de agora, para que amanhã a gente viva muito mais plenamente, sem essas barreiras que hoje a gente ainda enfrenta. Com dignidade e autonomia, né, Ronaldo? Acho que isso é importante da gente colocar aqui. E eu quero te agradecer demais a presença aqui no Alagoas em Pauta. Sempre que eu posso, eu trago pessoas que façam um trabalho muito próximo ao seu, que agreguem algo de útil para a sociedade. E eu falo muito de empreendedorismo aqui e acho legal a gente trazer essa mensagem para quem quer empreender, que sim, empreenda dentro daquilo que você gosta, que você sabe fazer, mas dentro disso, né, do que você sabe fazer, você está contribuindo socialmente de alguma forma? Você está ajudando alguém com o seu empreendedorismo? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer aqui, que não é só o empreender para a gente ganhar dinheiro, para a gente sobreviver. Não, a gente tem que fazer algo que tenha um propósito maior. Né? E é isso que a gente está precisando no mundo, dessa empatia, desse amor ao próximo, porque ultimamente, principalmente nos últimos 4 anos, vem faltando bastante. Pois é, empreender é a forma mais difícil de se ganhar dinheiro, porque a probabilidade de você quebrar um negócio é maior do que você ter sucesso, né? Isso. E aí você entra naquela questão, tipo, você passa muito perrengue durante a vida empreendedora. Principalmente com startup, enfim. Muito. Então, se o seu propósito for claro, você vai desistir no meio do caminho. Vai ser mais fácil você desistir, né? Então, a gente quando começou, eu tive aquela ideia, eu acho que estava muito claro que eu queria deixar aquele legado. E hoje, de uma ideia que surgiu na minha cabeça, que depois eu trouxe 2 amigos que são meus sócios, e a gente colocou em prática aquela ideia, são mais de 100 pessoas hoje na Rentalk trabalhando, né? Espalhadas pelo Brasil e pelos Estados Unidos, impactando pessoas aqui no nosso país e fora dele, né? Então, olha a proporção disso. Né? Exatamente, olha a proporção que isso se tornou, e a gente continua morando em Maceió e fazendo a diferença no mundo, né? Então, muitas pessoas que estão aqui empreendem, já tiveram várias ideias de empreendimento, mas comece a linkar esses pontos, né? Assim como eu falei dos meus pontos que foram somando, eu gosto de tecnologia, eu gosto de comunicação, queria deixar um impacto, um legado, queria empreender também. Então, essas coisas foram se unindo. Então, procurem a união dos seus pontos. E, no final das contas, no mundo de hoje, se a gente não se preocupa com o outro, com um negócio mais consciente, que gera impacto para as pessoas, para o planeta e para você, e que isso seja cíclico e saudável, sustentável, se a gente não for por esse caminho, eu acho que a gente vai ficar para trás. Com certeza, não tem a menor dúvida. Empreender no século XXI tem que ter propósito, tem que ter a ver com propósito. Não é só a questão monetária, financeira envolvida. O seu empreendedorismo, ele precisa ter propósito. Então, Ronaldo, mais uma vez, obrigada aqui pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Continue nesse caminho, que você está indo bem.
E até a próxima. Sempre que tiver novidade, vem aqui contar pra gente. Queria agradecer juntos aqui. Vamos agradecer em língua de sinais aqui para celebrar. Esse aqui, ó. Deixa eu aprender com você. Mão esquerda no peito, mão direita na testa aqui, aponta para frente, e esse aqui é o nosso muito obrigado em Libras. Valeu, pessoal. Olha, que legal. Eu sou apaixonada, quero aprender, vou aprender. E quando você vier aqui da próxima vez, a gente vai bater um papinho em Libras para quem está assistindo a gente aqui. Tá feito o desafio, vamos lá. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Ó, aqui, ó. E até o próximo Alagoas em Pauta.